Então, vamos dar início aqui à resolução de um exercício, que é o primeiro agora dessa nova fase que nós entramos, né? Esse novo módulo, que é denominado de escoamento superficial, onde nós vamos aqui discutir um pouco mais sobre esses processos ligados à questão do escoamento superficial. Vocês devem já ter visto aí os vídeos, né? Começaram a ter visto os vídeos de escoamento superficial. A gente já conversou sobre o tipo de escoamento hortoniano, etc. E discutimos outros tipos de escoamento, por excedente. Lá nos vídeos vocês viram lá um resumo dessa base conceitual que nós vamos acessar aqui. Mas o nosso primeiro exercício desse módulo é esse aqui que está em tela, e ele pergunta, a questão é desenhar qualitativamente os hidrogramas afluentes e efluentes associados à propagação de uma cheia em um reservatório, em que explique as suas características básicas, né, desses hidrogramas. Então, eu vou aqui abrir a tela do Jean para poder começar aqui a resolução desse exercício. Vamos lá. Então, vamos dar início aqui. Abrir a janela aqui do Jean, para poder desenhar aqui um pouco aqui para vocês. Então, a gente ir conversando. Tá? Então, o ponto central aqui é a gente poder aqui discutir um pouco mais sobre a questão aqui dos hidrogramas, né? Primeiro, lembrando o conceito de hidrograma. Você já sabe, a gente lembra aqui que hidrograma é uma relação, é um gráfico, uma tabela, é um gráfico que relaciona a vazão com o tempo, né? No eixo dos Y a vazão e no eixo do X o tempo. Então, a gente tem aqui um reservatório. Vamos supor aqui que a gente tem aqui um rio. Certo? Então, a gente tem um rio aqui. Então, esse rio aqui é um rio que foi barrado. Então, a gente construiu uma barragem. Certo? Barragemzinha aqui em vermelho. A gente já conversou aqui sobre essa questão da construção aqui de barragens. Então, eu vou relembrar daqui a pouco. Isso aqui, então, a existência dessa barragem aqui vai interceptar aqui o rio corria antigamente dessa forma, né? E após a construção da barragem, vai existir o que a gente vai chamar de curva de remanso, certo? Que é essa curva de remanso. A água aqui foi interceptada e a água aqui vai subir. Quando a água subir, o nível dela sobe. A gente vai ter aqui a região de jusante. Essa região de jusante aqui vai gerar um efeito aqui a montante, né? Esse efeito aqui a montante que nós vamos ter é o que é chamado aqui curva de remanso do rio. Então, essa curva de remanso aqui do rio vai fazer com que a gente tenha aqui agora, suba aqui o nível da água. Essa região de montante, que são as ondinhas, né? Então, essas ondinhas. Então, aqui a gente, até chegar a um ponto em que o rio volta aqui a ter o escoamento permanente e uniforme, né? Na verdade, a natureza sempre a gente vai ter sempre vai ter algum tipo de variação, né? Mas a gente vai considerar aqui que a gente tem aqui já um curto espaço de tempo, que a gente vai chamar de escoamento permanente uniforme, que vocês estudaram lá na hidráulica. Então, o rio vai deixar de ter o nível d'água deixa de ser aquele inicial e passa a ser esse outro novo nível d'água. Muito bem. Certo? A gente vai ter, então, aqui essa região aqui que vai ter esse remanso, certo? Que é um movimento variado, né? Vai ter uma variação aqui de velocidades e níveis aqui. E depois aqui a gente vai ter aquela estrutura de válvula e tudo mais que vai permitir a água sair aqui para a jusante. E a barragem vai liberar uma certa quantidade de água aqui para a jusante. Certo? Essa quantidade de água aqui para a jusante
Vão existir duas formas de acontecer essa água ir aqui para jusante. Uma forma que vai ser normalmente aqui uma tomada d'água. Certo? Onde uma parte dessa água vai aqui escoar para jusante. Essa tomada d'água aqui a gente pode ter algum tipo de válvula, onde a gente controla a quantidade de água que vai sair. Então, essa aqui é a parte da água que a gente vai chamar de uma liberação de água que é feita pela regularização, que a gente tem controle. Essa quantidade de água normalmente é que a gente utiliza para o abastecimento humano, para irrigação, por diferentes usos da água, certo? Porque aqui a gente controla. E às vezes, como esse reservatório não é semi-infinito, podem chegar cheias, e essas cheias vão fazer com que haja aqui uma passagem de uma água aqui não controlada, que é o que a gente já chama de vertimento, ou sangria, regionalmente aqui no Nordeste do Brasil. Então, esse vertimento é uma água não controlada, que se soma também a essa água, que é a água regularizada. Então, essa aqui eu não tenho controle, essa aqui eu tenho controle, certo? Então, a gente vai estar interessado nessa liberação de água que vai acontecer não controlada e controlada. Esse hidrograma aqui vai ser interessante a gente discutir agora. E a gente vai ter também um hidrograma, que é o hidrograma de entrada. Aqui logo está chegando aqui no rio, vou desenhar aqui um gráfico, onde no eixo do X a gente tem um tempo, e no eixo dos Y a gente tem aqui a vazão. Aqui vai ter um hidrograma que está entrando no reservatório. Então, tem uma certa quantidade de água que está entrando no reservatório, e nós vamos ter aqui um hidrograma, que é um hidrograma de saída. Aqui é o de entrada, e a gente vai ter aqui um hidrograma de saída. Então, a gente vai querer estudar como é que se configuram esses dois hidrogramas no caso de uma cheia. A gente vai ter aqui agora, vai estar imaginando uma cheia, e a gente vai querer ver como é que esses dois hidrogramas eles se configuram, tá certo? Durante uma cheia. Esse vertedouro que está aqui, ele normalmente tem uma curva, que a gente chama de curva de descarga do vertedouro, certo? Essa curva de descarga do vertedouro vai depender do tipo de vertedouro. Então, eu vou ter aqui esse vertedouro. Eu vou ter uma curva de descarga. Normalmente, esse vertedouro aqui, a gente tem diferentes tipos de vertedouro, e essa curva de descarga do vertedouro depende desse tipo de vertedouro. Curva ou equação? A gente tem, por exemplo, vertedouros que são vertedouros mais simples, são o que a gente chama de vertedores cavados em rocha, que é um pequeno canal, um canal curto. A gente vai ter aqui o nível do reservatório, vai ter aqui um certo nível da água, e aqui ele vai, perdão, vou apagar aqui. Quando ele chegar aqui nessa região aqui, ele vai acelerar, né, porque tem essa vertente. Chegar aqui num escoamento do tipo crítico. É o nível da água no reservatório. Então, a gente vai ter uma vazão que vai passar por aqui, certo? Aqui a gente tem esse tipo de escoamento no vertedouro. Normalmente a equação que vai reger esse vertedouro, como todos os outros, é uma equação desse tipo. E tem outros tipos de vertedouro que não é bem essa equação, mas eu posso falar depois. Vai ser Q igual a C, L, H,
elevado a 3 meses. Esse H aqui é o nível de energia. A gente pode imaginar que no reservatório, como as velocidades eram pequenas, então o nível da água no reservatório, lá, regiões mais profundas do reservatório, ele caracteriza essa energia total, que seria a energia, aqui no caso aqui, a energia cinética, né? Mais a energia potencial, né? Então, a gente tem aqui essa energia acima da cota da soleira do vertedor. Essa aqui é a famosa cota da soleira do vertedor, tá? Então, aqui o C é um coeficiente de descarga, o L é o comprimento do vertedor, a largura que ele vai ter aqui, e o H é essa energia, tá? O C, nesse caso aqui, ele vai variar entre 1,48, 1,5 e 1,77, coeficiente de descarga. Isso quando é muito curto, a gente aqui adota muitas vezes 1,77. Então, esse aqui é um vertedor escavado em rocha. Tem outros vertedouros, que são os vertedores tipo Orgiva ou tipo Krieger. Então, qual é a diferença desse vertedor? Esse aqui tem uma eficiência maior. O coeficiente de descarga aqui, no caso de um Krieger, pode chegar a 2,1. A gente tem aqui... Então, essas curvas de descarga, aqui na saída, vão estar muito associadas a esse tipo de vertedor. Tá? O tipo de vertedor ele vai definir essas curvas de descarga. Outra questão que a gente assume, normalmente, quando a gente está analisando cheia, e como é que esse reservatório aqui ele vai operar durante a cheia, a gente vai hipotetizar que esse reservatório, logo no início da cheia, ele está com o nível da água no reservatório é exatamente igual ao nível da cota da soleira do vertedor. Então, essa é uma hipótese de análise de cheia de projeto. A gente simula o reservatório, supondo uma condição inicial desse reservatório, e que o nível da água é o nível da água da cota da soleira. Né? Isso aqui para vertedouros de descarga livre. Porque é um outro ponto importante, isso que eu estou dizendo agora, que tem vertedouros que a gente pode ter comporta. Então, eu posso ter um vertedouro aqui, onde eu coloco uma comporta. A comporta, ela pode pegar aqui esse vertedouro aqui. Eu posso ter aqui o vertedouro aqui. Sobre esse vertedor, eu colocar aqui uma comporta de setor. Então, se eu colocar aqui uma comporta de setor, eu vou abrir ou fechar essa comporta, e ao abrir ou fechar essa comporta, eu controlo qual é a descarga que eu estou deixando acontecer, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque se eu fechar a comporta totalmente, o nível da água pode subir demais e pode comprometer a própria estrutura da barragem, como nós discutimos no momento anterior. Tá certo? Então, aqui no Ceará a gente tem alguns reservatórios que operam com comporta. O exemplo clássico disso é o reservatório Castanhão, certo? A gente vai ter um sistema de comportas. Então, aqui eu vou, nessa simulação, trabalhar mais esses tipos de vertedores aqui, que é de descarga livre. São essas curvas que a gente vai mostrar para você agora como é que se relaciona esse hidrograma de entrada e esse hidrograma de saída. Tá claro? Então, vamos aqui para o nosso próximo quadro, onde a gente vai desenhar aqui essa forma maior aqui, o gráfico, que relata o gráfico do hidrograma, tá? E discutir os dois. Então, a gente vai ter, então, aqui o hidrograma de entrada. Opa, vou botar aqui quem é quem aqui, que é a vazão, e aqui é o tempo. Então, o que vai me dizer aqui, vai ter aqui uma vazão de entrada,
De onde vai vir essa vazão de entrada? A vazão de entrada vai vir da bacia hidrográfica, certo? Então, de onde vem essa vazão de entrada? Vai vir da bacia hidrográfica. A bacia vai ter precipitação, uma parte dessa água infiltra, outra parte dessa água evapotranspira, e outra parte se torna escoamento superficial direto. Vai se somar com o escoamento de base. Certo? A gente posso comentar isso já para vocês. Vamos comentar isso logo agora. Então, de onde vai vir essa água desse primeiro hidrograma? Ele vai vir aqui da bacia hidrográfica, né? A gente tem aqui a bacia hidrográfica. Opa. Certo? Então, essa bacia hidrográfica aqui, vou fazer o contrário aqui. A gente vai ter aqui uma bacia hidrográfica. Essa bacia hidrográfica aqui vai ter uma rede de rios. Essa rede de rios vai drenar a água que precipita nessa bacia. E nesse ponto aqui, nós construímos aqui aquele reservatório. Esse reservatório tem a bacia hidrográfica, e vai ter aqui uma que a gente vai chamar de bacia hidráulica. O que é a bacia hidráulica? É a água é a região que está sendo inundada. Aquela região que a gente falou que tem curva de remanso e tudo. Essa área aqui é a área inundada da bacia. Esse hidrograma vai ser essa água que está sendo drenada aqui por toda essa região. Como é que vai ser drenada essa água? Então, imagine aqui, passei aqui como sendo aqui esse sistemazinho aqui. Opa. Preto. Aqui a gente vai ter aqui a bacia. Então, dessa bacia aqui, a gente vai ter aqui uma certa precipitação. Uma parte dessa água, como a gente já estudou, vai evapotranspirar. Uma outra parte aqui vai infiltrar e percolar profundamente. Infiltra e depois tem uma percolação profunda, que vai alimentar um outro reservatório aqui embaixo, que é o reservatório subterrâneo. A gente tem aqui o reservatório superficial, supondo assim como se fosse um sistema de reservatório. E a gente aqui tem um reservatório subterrâneo, que aqui é onde vai ter aqui o lençol freático, certo? Então, a gente vai ter aqui também plantas que vão ter interceptação, uma parte da água fica retida na folha das plantas, empoçamento, etc. E a gente tem também uma parte dessa água que vai se tornar aqui o escoamento superficial direto. O lençol freático aqui também vai subir. Se o nível do lençol freático, a gente vai ter aqui o rio, uma seção fluvial. Opa. Essa água aqui vai chegar na seção fluvial, na seção de rio. Certo? O lençol freático aqui pode subir. Então, se o lençol freático aqui sobe, que está associado a esse reservatório aqui subterrâneo, a gente vai ter aqui um escoamento, vai ser chamado de escoamento de base. Que é esse escoamento que está saindo desse reservatório subterrâneo aqui. E essa parte aqui, né, que vai ser o escoamento especial direto, ele está vindo aqui da encosta. Ó. A gente vai ter aqui a subida do nível da água. Vocês observam que durante um período, talvez até esteja acima um pouco desse processo na cheia, mas eu vou... A gente vai ter aqui, nesse rio aqui, nesse hidrograma, tem uma parte desse hidrograma que vai ser devido a esse escoamento de base, e tem uma parte desse hidrograma aqui que vai ser devido ao escoamento superficial direto. Esse aqui mais rápido, vai fazer com que o rio suba mais rapidamente,
e esse outro aqui que vai ser responsável pelas vazões mínimas do rio, certo? A gente já viu isso lá na teoria. Então, é esse hidrograma aqui azul, esse que está chegando aqui, ó. Vai acontecer esse processo todo na bacia para que houvesse essa afluência ao reservatório. Então, quando chega no reservatório, como eu falei, a gente hipotetiza que o nível da água vai estar aqui na cota da soleira do vertedouro. Ou seja, chega um momento, quando ele chega aqui no nível na cota da soleira do vertedouro, então aqui chegou esse hidrograma. Então, o que vai acontecer agora então, esse aqui é o hidrograma de entrada. Certo? O que vai acontecer agora? Vai acontecer agora, aqui na tela 3, é exatamente o seguinte. Então, eu tenho agora o rio. Ops. Então, agora ele vai... A água... Vou desenhar aqui. A água que chega, ela vai chegar naquela cota da soleira do vertedouro. Então, quando ela chegar na cota da soleira do vertedouro, qualquer nívelzinho de água que fique aqui acima dessa cota da soleira aqui, vai começar a gerar um certo escoamento, porque eu tenho agora, o nível da água vai estar acima, eu tenho uma certa energia, tem um valor do coeficiente aqui de descarga, um valor de L, essa vazão aqui vai deixar de ser zero, vai ser uma vazão maior que zero, tá certo? Aqui no vertedor. Aqui eu começo inicialmente sem verter nada, e à medida que a gente vai aumentando aqui o nível da água, a vazão que chega, uma parte dessa vai subindo o nível do reservatório, e a partir daí a gente vai tendo aqui um aumento aqui no nível da água, tá? Então, antes que eu termine essa curva, então o que é que eu estou dizendo que está acontecendo? Estou dizendo que está acontecendo aqui que eu tenho, então, um rio, atividade aqui bem pronunciada, tem aqui minha barragem, está chegando aqui uma quantidade de água, ele estava inicialmente aqui na cota da soleira, suponho que aqui seja o nível da cota da soleira, e à medida que a água chega naquele hidrograma, a gente vai ter um aumento aqui desse nível da água, tá? Então, o nível da água agora passou a subir um pouquinho. Quando esse nível da água sobe, a gente tem aquele H. A gente tem aqui uma vazãozinha. Aí o nível da água continua subindo. Então, nesse primeiro momento aqui, observe que a vazão que chega é maior do que a vazão que sai. Se a vazão que chega é maior do que a vazão que sai, é por isso que está acontecendo esse aumento aqui no nível da água. E o aumento do nível da água, em função de nós termos aqui um coeficiente de descarga em que quanto maior essa energia, ou seja, esse nível da água aqui no reservatório, que está associado à energia potencial, quanto maior for essa energia, maior essa vazão. Então, a gente vai tendo esse processo de crescimento da vazão aqui no lago, na saída do vertedouro, que é o que de saída. Certo? Então, o que vai acontecer aqui é que vai chegar um ponto, é por isso que ele está crescendo. O nível sobe, o nível aumenta. Chega um ponto aqui, ó, em que esse nível de saída é igual ao nível da entrada. Eles se encontram. Então, na hora que acontece isso, essa vazão aqui agora da saída está sendo igual à da entrada, e a partir daí passa um momento em que a vazão de saída passa a ser maior do que a entrada. Quando acontece isso, o que é que vai haver? O que é que está havendo aqui? Agora, a vazão de entrada agora aqui. Vai se tornar menor do que a da saída. Então, o que vai acontecer com esse nível? Se o nível no primeiro momento ele subiu, agora esse nível ele vai descer, porque o que sai é maior do que o que entra. Certo? Que a gente vai ter aqui, obviamente, uma conservação da massa, onde a gente vai ter que a variação do volume com o tempo no reservatório vai ser o valor da água que entra
menos o valor da água que sai. Pronto. Certo? Essa equaçãozinha que a gente resolve para poder simular esse processo aqui dentro do lago, e a gente vai ver, inclusive, essa simulação no próximo módulo, quando a gente for fazer a parte de propagação de cheias em rios e reservatórios. Então, vamos voltar aqui. Daqui ele vai ficar agora um maior. Certo? Está aqui a vazão que sai. Pronto. Então, essa aqui é a vazão que está saindo. E em azul aqui nós desenhamos a vazão que está entrando. No longo prazo, essa área aqui desse volume que foi armazenado, opa, essa água aqui do volume que está sendo aqui armazenado, se nós tivermos um vertedouro de soleira livre, essa área aqui vai ser igual a essa área aqui, que eu não terminei de desenhar, mas vou fazê-lo agora. Essa área aqui, se eu tiver acima, essa área aqui ficou armazenada no início, esse volume ficou armazenado no início no reservatório, está associado à área dessa figura aqui, e o volume vai ser igual a esse volume que vai ser reposicionado aí, sair para o reservatório quando ele secar. Ou seja, esse volume que ficou acima do nível, acima da cota da soleira do vertedouro livre, ele vai voltar à posição inicial. Esse volume todo vai voltar para o rio. O que houve foi uma mudança, um deslocamento no tempo, tá certo? Então, há um processo aqui desse deslocamento no tempo, desse hidrograma, houve um processo de amortecimento da cheia. Então, o reservatório fez um amortecimento da cheia. O pico da cheia antes era esse, ó, da cheia de entrada era esse, e o pico da cheia agora é esse aqui. Então, houve aqui o que a gente vai chamar de amortecimento, tá certo? Que é uma redução nas vazões a jusante do reservatório. Então, há uma mudança no hidrograma, tá certo? Então, aqui é o amortecimento que a gente vai ter. Amortecimento. Qual o percentual desse amortecimento? Vai ser a vazão máxima de saída dividido pela vazão máxima de entrada. Esse amortecimento aqui é importante, ó. A vazão máxima de saída dividido pela vazão máxima de entrada. Observe uma coisa interessante, que a dimensão do vertedouro, se eu hipotetizasse que se eu fosse dimensionar esse vertedouro, a dimensão desse vertedouro, se eu não considerasse esse efeito do amortecimento, eu tinha que dimensionar um vertedouro para essa vazão aqui que era essa vazão de saída. Com a existência do reservatório, considerando o efeito do amortecimento, eu vou ter que dimensionar o vertedouro para essa dimensão aqui que é S. Certo? Então, esse amortecimento depende dessa capacidade de estocagem do reservatório. Mas pode chegar a uma redução de 30%, 40%, certo? Até 50% em alguns casos. Então, a gente está reduzindo aqui o tamanho da vazão do vertedor em 30%, 40%, 50% na vazão de dimensionamento. Então, o que é que significa isso? Significa que ou eu vou poder diminuir a largura do vertedor, e às vezes, para poder ampliar a largura do vertedor, eu vou ter que ter muito desmonte em rocha, vou ter que usar dinamite, etc., e desmontar a rocha e transportar a rocha, ou seja, tem uma operação mais cara de desmonte para aumentar esse comprimento aqui da rocha, do vertedor, ou então eu tenho que aumentar, porque aumentar o valor de H. Então, aumentar o valor de H significa aumentar a cota de coroamento do meu reservatório, ou seja, eu vou ter que compactar mais aterro, se o reservatório for um reservatório de terra, ou utilizar mais concreto,
ciclópico normalmente, né, para viabilizar aqui um aumento da cota do vertedor. Ou seja, se eu estou utilizando, não estou considerando esse efeito do amortecimento, eu necessariamente estou aumentando os custos do reservatório, seja pela ampliação do tamanho do vertedor, da largura, ou seja pela necessidade de, já não tenho mais muito caro aumentar a largura do vertedor, eu aumento a cota do coroamento do reservatório e com isso eu tenho mais custo de aterro compactado. Segundo ponto importante, que eu também não tenho tantos graus de liberdade para aumentar indefinidamente essa altura aqui da cota do nível do reservatório. Por quê? Porque aqui, quanto maior for essa cota, maior vão ser as velocidades que eu vou ter aqui. Certo? Maiores também vão ser aqui as tensões trativas, que eu vou ter aqui uma tensão aqui no fundo do canal. Certo? Vou ter uma tensão trativa. Essa tensão trativa que eu vou ter aqui no fundo do canal, às vezes as pessoas associam a velocidade, mas o mais interessante e correto é associar essa tensão trativa. Então, essa tensão trativa que eu vou ter aqui no fundo do canal, do vertedouro, ela vai erodir esse vertedouro, certo? Então, eu vou ter um processo aqui imenso de erosão regressiva aqui e vou ter erosão sobre o vertedouro, o que é indesejável. Então, eu não posso aumentar esse H de forma indefinida, porque com isso eu estou aumentando aqui o processo de erosão que eu vou ter aqui no tal do vertedouro, tá certo? Então, tem limites para esse valor de H, que às vezes esses limites as pessoas associam ao valor da velocidade e às vezes da informação com relação à tensão trativa. Eu falei em erosão regressiva, porque aqui, essa parte de jusante do vertedouro, a gente vai ter velocidades mais elevadas, né? A gente vai ter aqui um Y crítico, vai ter velocidades maiores, e a gente pode ter um processo de erosão regressiva. Para esse processo de erosão regressiva, normalmente a gente termina construindo aqui uma cinta aqui de concreto para estabilizar esse processo aqui de erosão regressiva aqui, a jusante desse tipo de vertedouro. Então há um limite para esse H, eu vou ter que aplicar aqui, aumentando o R e fazendo mais desmonte em rocha. Né? Lembrando que a barragem, às vezes, e esse vertedor principalmente, é feito numa cela. Essa cela pode ser uma cela, assim, uma cela topográfica. É uma cela, às vezes, mais estreita, né? com vertentes, às vezes, mais íngremes, e se isso acontecer, tá certo? Se torna até um custo muito mais elevado para fazer o tal do desmonte em rocha. Tá? Então, é isso aqui. Então, vamos lá, então, recapitulando. A gente tem o hidrograma de entrada, tem o hidrograma de saída no vertedor. O máximo da saída vai ser quando, no caso do vertedouro livre, quando o máximo, a entrada foi igual à saída. A gente vai ter um processo de armazenamento dessa água no reservatório, que vai produzir um processo de amortecimento, tá certo? Isso vai mudar, inclusive, o processo de dimensionamento desse reservatório. A avaliação mais, a simulação desse processo aqui de propagação da cheia no lago, a gente vai ver mais à frente. Esse tipo de análise de propagação que eu acabei de fazer, a gente vai chamar lá mais na frente de laminação, que a gente não vai considerar o processo de translado da água dentro do lago. A gente vai imaginar um lago em que acontece essa translação da água no lago é praticamente instantâneo. Essa é uma hipótese muito boa para vários reservatórios, mas aqui no Ceará, em outros lugares também, né? Mas a gente vai comentar isso quando a gente estiver falando sobre propagação da cheia em reservatório, tá certo? Que é objeto do próximo módulo. Tá claro, pessoal? Eu vou aqui agora voltar aqui e parar aqui a nossa gravação.